E agora, falando de League of Legends. Vamos lá. Esse foi seu ano, Weiser. Esse, pra mim, foi seu ano. Assim, você sempre foi considerado um dos grandes jogadores do Brasil e, inquestionavelmente, um dos melhores da sua posição, né? A sua posição nem se fala, no Brasil também, com certeza. Só que eu já falei isso com você várias vezes nas minhas entrevistas lá no CBLOL. Você tinha esse sentimento muito forte. Você falou essa frase pra mim algumas vezes, tipo assim, de eu preciso ganhar na PEN. Você falou pra mim isso algumas vezes. Porque você sentia essa necessidade de dar isso pros fãs, dar isso pra você, pra seus companheiros. E sempre batia na trave. Sempre batia na trave. E dessa vez vocês não só ganharam, como vocês ganharam jogando muito bem, se superando. Pra você, 2024, esse ano de League of Legends, o que foi pra você? O que é que significou? Por que você acha que vocês tiveram esse desempenho? É o seu ápice, assim, o que foi esse ano que pra mim foi o seu prime até agora do League of Legends aqui no Brasil? Tem pergunta aqui? Ou é comentário pra ele? Não, ok. A pergunta é o que é que ele acha do ano 2024, o que aconteceu de ter sido o prime dele. 형이 얘기하는 게 이게 2024년이 형한테 거의 프라임 시기였잖아. 그리고 그 와중에 형이 항상 말했어. 나는 페인에서 이겨야 된다. Não. 이 말을 자주 pergunta. 했었는데 형한테 2024년은 무슨 연도였고 무슨 의미를 갖고 있고 무슨 말을 전해주고 싶은지. Yeah, it was really, for me, was the most important year in my life. And as you said, I used to say that I really wanted to win in the pain with these teammates and as a pain player. Have many meaning, of course, as everyone knows, because like I have many pain friends cheer for me, cheer for pain, and like of course I wanted to like give them a trophy. That's the main reason. And also the players. Like especially I wanna say about the story about the Jinkedo. When I come to Brazil as the first time was in 2019. I think before this Jinkedo story, I wanna let him go translate. Translating parts, ok. Pera. Então, tipo, ele sempre falou que ele queria ganhar na PEN. E, tipo, com os amigos deles. E... Peraí, perdi o segundo. Esse foi o ano mais importante da vida dele. Foi o ano mais importante da vida dele. E ele sempre repetia pra você que ele sempre precisava muito ganhar. Precisava muito ganhar com os amigos dele na PEN. E tive muita gente torcendo pra ele pra ganhar na PEN. Agora pode falar a história do Jinkedo. And about Jinkedo, of course I have a really like strong bond with all my like ex-players and all my players like Kaka, Jinkedo, like even like Trigo Damage, everyone. Yeah. But especially for the Jinkedo, because when I come to Brazil first time in 2019, my teammates was like Jinkedo, Ranger, Sales, Dusta Boy, right? And Disay. And that time, how I remember about that year was my first year in my pro player career. So I learned a lot from them. And also like I like thinking about now about that time, like I feel like I was lacking a lot. I didn't have experience, so if I could play better that time, I could make them win together. And after we lose on the playoffs, like that time Jinkedo like cried a lot. So after that, I really wanted to make him win with me, win with him. So have a many motivation and many story with the teammates too. And yeah, I have many. Winning is important, but have a more meaning for me. Ele tá falando que 2024, com os teammates deles, ele finalmente ganhou. Ele tá explicando por que aí com a história do Jinkedo, por que isso foi tão importante ganhar com os amigos dele na PEN. Que foi, em 2019, o time dele era Jinkedo, Ranger, Cells de Save e ele, e o Weiser. E desde lá, ele tem bastante conexão com os teammates dele. E tipo, tanto faz se é ex-teammates... O ex ou os atuais. Os atuais, ele sempre tem uma conexão... Ranger loves you. Ranger loves you. He always said, I love Weiser. Always on Flamengo. Eles sempre têm essa conexão. E, tipo, Jinkedo, no caso, foi especial pra ele, porque naquela época, em 2019, ele não sabia muito bem de competitivo. Daí, quando eles não passaram no playoff e viu o Jinkedo chorando, deu essa ideia pra ele de, nossa, eu vou ganhar com ele. Eu vou querer muito ganhar com ele. Deixa ele feliz, sabe? Ganhando junto.
E agora, agora depois finalmente de conseguiu, 5 né? anos, conseguiu fazer isso, né? E tinha essa fala de vocês três, era sempre muito comum. Você, o Aiza, você, o Carioca e o Dinquedo. Nós três precisamos ganhar juntos. Nós três precisamos ganhar juntos, sabe? Os Por três isso, falavam né? isso o tempo todo. E foi pra mim, foi o ano que você melhor jogou. Foi o ano que todo mundo na PEN melhor jogou, na verdade. Acho que Sim. vocês atingiram uma maturidade profissional excepcional nesse 2024. Mas nessa questão, tem um ponto que eu queria entender de você, que é, esse caminho não foi difícil, não foi um caminho fácil. Durante muito tempo, por exemplo, quando chegava nas finais, você que tinha sido Lane King, sabe? Deus, nas finais você tinha um underperform. Você sempre ia pra baixo. E esse ano foi só pra cima. O que é que você sentiu? O que acontecia com você nessas finais dos anos passados que a gente não via o Weiser jogando, sabe? Não era o 100% de você. Era alguma coisa que te abatia? Era o mental? O que é que pegava em você que você não conseguia performar 100%? 이해됐어? 어떻게 계속 아, 라인 이거 같은 거. 그러니까 질문은 음. 이거야. 형이 이번 연도 음. 진짜 엄청 잘했잖아. 케인 자체가 엄청 음. 잘했잖아. 이번 연도. 이번 연도에 형은 월 라인전 킹이라고 불렀었잖아. 라인전 다 이기고 다 라인전 얼마나 다 패고 그러는데 작년에 이제 결승 갔을 때 약간 좀 폼이 떨어졌었는데 무슨 영향이 있었어? 약간 좀 정신적인 영향이냐 아니면 뭐 무슨 일이 있어서 작년에는 지금 우리가 알고 있는 와이저랑 다른 모습을 보여준 거야. 무슨 영향이 있었던 것 같냐? 약간 뭐가 달랐냐? 지금이랑 비교해서. Uh, kind of hard to explain in like simple way because it's have many factors Absolutely. that like makes the situation. But what I can say about how I think is like in this year and even the last year, I was kind of playing that like my role for the team was kind of I tried to fit my style on the team, you know, because like have many reasons. I don't need to. I don't want to explain everything. Because it's but- tactical information. Yeah, but so like my playstyle kind of it's kind of related with like my team performance too. So have a many reasons, but how I feel is this year I was like more comfortable to play and like my team played well. So because of that, I could play well too. It's like what I can basically answer. Você acha que você é um jogador, então, que... Ah, pera, deixa eu... O que ele traduzir, falou foi. O que ele foi, tipo, falando foi, tipo. O estilo que o Weiser joga, ele tem uma personalidade que ele gosta de se encaixar dentro de um time. O estilo que ele joga. E ele não quer entrar muito nos detalhes, porque tem a ver com táticas Sim, e sim. tal. Mas, tipo, ele falou que esse ano o time dele jogou muito bem, que meio que resultou ele jogar melhor ainda do que antes. Só que anos passados, talvez, tipo, tive influência dentro do time, meio que não conseguiu fazer isso. Aí minha pergunta justamente tem conexão com isso. Você acha que você é um jogador... Não é emocional a palavra certa, mas talvez seja emocional no sentido de quando o seu ambiente tá bom, você tá bom. Termômetro. Quando o né? seu ambiente tá mal, você baixa, você tem esse termômetro. Dependendo da vibe do time? Ou qual É, vibe? de tipo, tanto de vibe quanto de performance, sabe? Tipo assim, o time tá todo mundo feliz, tá todo mundo legal, aí ele vai lá e joga no Prime. O time tá dando merda, aí ele joga menos. 아, 형은 약간 좀 감정적이고 분위기 타는 성격이. No, I'm not saying about that. I'm saying about the structure of the game. Ok, Because, ok. for example, I have my structure. For example, I'll give a simple Example. example, okay? Uhum. Like some matchup against Renekton, like Jax against Renekton or Aatrox against Renekton. They need some part that need to use the team resource. Need someone to come here to because they win like Alleviate after some early levels, right? Mhm. So sometimes I need to use them to overcome this early game problem and I scale, something like that. Uhum. But to do this, like our team need to be able to have a tempo, needs to be able to do that. But for example, I'm in this role, but our first things to do as a team is the like, for example, we need to get Drake first before help top, or we need to get the bottom priority first before help top. And if we couldn't do this as a team, like we didn't have a like priority the lane we supposed to have, then I don't use because this is not our winning plan, for example.
I'm saying about these things. Ah, okay. But for example, this year everyone play well, so I can like Ask for use- resource. I can like use the team when I need, and I like return after something like that. You can We finally play better play. as a structure. Yeah, I understand. Então, foi muita coisa, mas vamos lá. Ele falou que não tem a ver com, tipo, vibe do time, essas coisas. Ele tá Uhum. conversando mais sobre a estrutura De dentro do jogo. É. E ele deu um exemplo agora. Por exemplo, ano passado, se ele tá jogando numa matchup Jax contra Renekton, Aatrox contra Renekton, que são matchups pra ele precisa ter algum momento do jogo que o time tem que ajudar pra ter recurso Aham. pra ele utilizar, porque nos primeiros níveis ele não ganha. Só que ele pensava disso como como uma prioridade. Ele sempre pensava prioridade como dragão, se o bot lane nosso tem prioridade, essas coisas. Então, se isso não acontecia no jogo, ele não pedia ajuda. Por isso que, tipo, ano passado era meio difícil pra ele. Mas esse ano, todo mundo jogou bem, meio que criando o resultado de eles vão ter pressão bot, eles vão ter drag, então eu posso pedir recurso. Então, E eles deram. eles deram. E meio que criou um resultado de ele jogar melhor no top. So something that is like public, for example, is Titan. When he was talking with Revolta and Talkers, he talked a lot about double Vai ter que tempo. fazer 2 traduções, É. Diogo. Faz em fala português. português. Por exemplo, uma coisa que o Titã... Não, tem que traduzir o que ele falou e depois o dele. Fala em português, o Pago traduz é uma só. Gente, é uma loucura, tá? É uma coisa que o Titã, por exemplo, falou, que é uma coisa que ele conseguiu fazer, foi o double tempo, que é algo que você só consegue fazer quando tudo já tá resolvido, né? Um exemplo dessas plays que é público, porque ele não... Obviamente que ele não vai falar de plays que não sejam, mas ele já mostrou isso em live e... Obviamente, o top, infelizmente, é uma lane que você... Às vezes você tem que dar mais atenção para as outras lanes, né? E esse ano... Yeah. E esse ano eles conseguiram dar mais atenção. Eu senti também que foi o melhor ano dele, tá? Vai, 그리고 fala. 이번 연도는 약간 좀 보였대. 약간 탑에서 조금 더 관심을 많이 기울여주는 팬들이 있었다. Você acha que essa foi a melhor pen de todos os tempos, então, já que finalmente, no caso que você jogou, né? A melhor pen que você esteve é essa formação de agora que vocês foram campeões? 형이 페인이 있었던 동안 지금 팀이 가장 센 페인인지. Yeah, I think so. And also, like, that's the reason why we could win this year. I should say yes, of course. And it is. It is the É o melhor Basicamente é. time. Basicamente é o melhor time. é o Por melhor isso que eles time. ganharam, né? Sim. E pra você, qual foi a grande mudança? Porque você teve aí nessa lineup que teve Bivoy como atirador, junto com o Damage, aí você teve Prodelta Trigo, depois. Prodelta, você teve um monte de gente, sabe? Passou um monte de jogador e essa agora com Titã e Curi fizeram o time inteiro mudar. Você acha que foi a entrada deles que contribuiu ou você acha que foi a maturidade do time? O que é que mudou de fato nesse 2024? Porque não foi só no segundo split, né? No primeiro vocês foram pra final e foi um 3-2 disputadíssimo. Então, o que é que foi a mudança de 2024 pra essa PEN se tornar isso? 아, 형이 지금까지 이렇게 많은 바텀들이랑 게임했잖아. 뭐 프로델타, 뭐 데미지, 비보이, 그리고 이렇게 많은 바텀들이랑 게임했는데 형이 봤을 때는 지금 형이 팀이 더 센 게 쿠리 타이탄이 들어와서 더 센 건지 아니면은 뭐 정신적으로든 뭐든 뭐 팀적으로 더 발달을 많이 해서 그런 건지 아니면 타이탄 쿠리가 영향이 컸는지 어떤 거라고 생각을 해? I think kind of both of the things that you said that affects on our team, like about our team mentality or our team how we deal with pressure. Those things, of course, it helped out. It changed a lot. Uhum. But like, of course, Titan Curry, like I saw how Zero said, and I really agree. It's kind of Titan Curry kind of feel the parts that we were a bit lacking about the like troublemaking on the map or like try to playing more aggressive, trying to play more aggressive basically, try to do something in the game. I think it also helped, and also we improve as a team about the mentality or how we should deal with the pressure, and also the experience we got. It also improved, made us get more improved. So have many things,
but everything for me is right. What you said. Então, os dois lados servem. A parte de mentalidade, crescemos em questão de mentalidade. E também, a entrada de Curi e Titã também ajudou bastante em relação a... Ele viu o podcast do Shero Uhum. e ele concordou de que o que ele falou, que eles criam... Eles são mais proativos dentro do jogo. Então, meio que... Essa coisa pequena que Pain não tinha antes, eles meio que enchem, sabe? Esse espacinho. Por isso que ele acha que os dois fazem sentido, sabe? Esses dois de questão de mentalidade, crescer na mentalidade e entrada de Curi e Titã ajudou bastante para o crescimento do time. Eu senti que esse ano vocês estavam com um clima mais leve, sabe? Antigamente eu sentia um negócio meio super pressão, tipo, meu Deus, a gente precisa ganhar. Esse ano vocês estavam rindo, resenhando. Eu senti vocês como pessoas mais tranquilos. É uma impressão correta isso? Você realmente sentiu que a PEN estava mais solta esse ano, mais feliz? 작년보다 페인 분위기가 조금 더 행복해 보이고 조금 더 마음 놓고 약간 긴장하는 분위기 없이 조금 더 노는 느낌으로 간 것 같은데 자기의 느낌이 맞는지 아니면 틀린지 작년이랑 비교해서. Yeah, I think it's most because of the Titan, the Ah, effect from the Titan because of his personality, Uh-huh. like, and Titan and Jinkedo, simplemente, and yeah, and I think it helped because, for example, I mean, our team mood was like not much bad, even the like last year, yeah, previous times. uhum. But for example, this year, even though when we are having some hard times, like they help us to like stand up again or try to like keep the like good mood to like, yeah, we kind of try to be happy all the time, you know. It helped. Vamos lá. Sim, agora o vibe do time tá mais feliz que antes, mas não significa que tava, tipo, ruim antes, Aham. né? Só que o que ele quer dizer foi a entrada do Titã com a personalidade dele mais feliz e a dupla lá, né, Jinke do Titã, deixa o time, tipo, querer manter o time felizes, né? Os dois. Daí meio que isso afetou todo mundo, deixando o vibe mais feliz, com alegria. Esse ano, como a gente falou, foi o melhor ano da sua carreira, você jogou muito bem. Porém, anteriormente, os seus adversários, eles te... Vestiam verde. eles apelidavam você com o famoso Wilson José. Isso te incomodou em algum momento, assim? Tipo, foi uma parada que te pegou, da galera, tipo, esse não é o Aiza. Quando você jogava mal, você era o Wilson José. Né? Então como é que você encarou isso? 이거 윌슨 조세 밈 있잖아. Uhum. 이거에 대해서 어떻게 생각하는지. 여기 좀 생각을 얘기하죠. I mean, I really like the name because because it sounds similar. Yeah. Because my name in Korean is Uisok-chae. 의석채. Also, eu nem sabia disso. That's your name? yeah, his real name is even similar, and Wilson's kind of similar to Weiser too. What's your name? Repeat. It's Uisok-choi. Yeah, Uisok-chae. Ah. Also similar, and Nossa, nem sabia. I don't know why, but when I listen that name, yeah, it sounds like me. So I like that, but problem is like when I perform bad, they use this word. So É o famoso lá, I'm né? not sure I should like it or not, but it's funny. A parte Por- engraçada é que o Wilson é um nome que é um nome mais antigo no Brasil. Tipo assim, 옛날에 os- 데뷔할 윌슨. a gente tem nomes mais comuns, tipo Enzo. Sim, Fala mais João. 좀, João. 좀 대중적인. O Wilson é um Felipe. nome. O Wilson é um nome que eu não vejo muito bebê. Eu não conheço nenhum Wilson. Você olha pro bebê e fala, Wilson, é muito difícil. Eu não conheço nenhum Wilson. 지금 갓난아기를 보고 윌슨 이거는 거의 있을 수 없는 Ah, 일이거든요. sério? É que antigamente tinha muito Wilson. A geração anterior. Aham. Você nunca ficou chateado, então, com Mas esse que apelido? bom que você levava, não. É que ele falou que ele não sabe se ele tem que gostar ou não, porque eles chamam ele de Wilson quando ele tá jogando mal, Sim, né? sim. Daí ele não sabe se ele deveria ficar feliz ou triste, mas ele tá gostando do meme, né? Ele tá gostando. que existe I isso. like the name, how it sounds. Aham. Tipo, como que o pronunciamento do Sim, Wilson, sim, ele sim. gosta.
Porque combina bem com o nome dele em coreano Sim, também. sim, né? verdade. Eu lembro do Náufrago toda vez, o Wilson não tem É, jeito. só o que eu lembro do Wilson. Ele nem deve. O filme O Náufrago, já viu? Tinha o Wilson. O Wilson was the ball.